Está no ar o TCE Notícia. No programa de hoje vamos falar sobre a ampliação do projeto Incluir, realizada pela Escola de Contas e Gestão do TCE Rio de Janeiro, em parceria com a Faculdade de Educação da UFRJ. O projeto, além de abranger as pessoas com deficiência, também atende toda a cidadania, seguindo o princípio inovador de que as políticas públicas de inclusão devem ser voltadas para as necessidades sociais de todos os indivíduos. Aqui no estúdio recebemos Sandra Maciel, assessora pedagógica da Escola de Contas e Gestão do TCE Rio de Janeiro, e Sérgio Henrique Batista, assessor da Direção-Geral da ECG. Sejam bem-vindos ao TCE Notícia. Obrigada, Marcela. Sandra, o que desencadeou o início das ações da ECG voltadas para a inclusão? A Constituição de 88, ela já coloca que uma parcela dos concursados devem ser pessoas com deficiência. Tem uma cota para pessoas com deficiência, que é de 5 a 20%, se eu não me engano. Então, assim, a partir da Constituição, essas pessoas começam a ser aprovadas em concursos públicos e vão atuar na administração pública. A Escola de Contas e Gestão, ela é uma escola que atende a pessoas, servidores públicos. Então, uma parcela do nosso público, em potencial, podem ser servidores com algum tipo de deficiência. Então, a escola tem que estar preparada para atender esses sujeitos. Tá? Em 2010, a gente teve especificamente uma situação que desencadeou o início desse processo na escola. A gente teve uma servidora que queria fazer um curso na escola, ela era cadeirante e ela perguntou se a escola era acessível. Os banheiros eram acessíveis, a sala de aula tinha uma porta que ela pudesse entrar com a cadeira, se tinha rampas, e a escola ainda não tinha o espaço físico estruturado para atender as pessoas com deficiência. Então esse foi um ponto que culminou, assim, que deu início a esse processo de se pensar a inclusão dentro da educação no espaço da Escola de Contas e Gestão. No ano seguinte, nós tivemos um outro servidor, que era um servidor cego, que ele ligou para a escola e solicitou que a escola, perguntando sobre material didático, que ele era cego, e ele queria saber como que a gente podia fazer para atender a necessidade educativa dele. Ele não enxergava. Seria em braille, né? Exatamente. E aí nós entramos em contato com o Instituto Benjamin Constant e conseguimos, numa parceria com o Instituto Benjamin Constant, que eles adaptassem a nossa apostila didática, né, que seria usada em sala de aula, para atender esse aluno. Então, a Benjamin fez o que eles chamam de um audiolivro, para que a aula pudesse fazer sentido para ele, que não basta só ele ouvir. Se tem material didático e a escola é uma escola pública, e por ela ser uma escola pública, ela já é uma escola para todos, né? Porque o público são todos, todos somos todos nós, os cegos, os surdos, as pessoas cadeirantes, a pessoa com qualquer tipo de necessidade educacional, ainda que não seja com deficiência. Então essa escola tem que se pensar para atender a esse público. Então foi o que começou, o que deu início a esse processo, foram essas duas situações em especial. Como foi a experiência como integrante do corpo docente da ECG de participar do curso e da oficina de inclusão na administração pública? No primeiro momento foi feito um curso de forma mais conceitual, que a gente tinha a apreensão dos princípios, dos aspectos que constituíam essa perspectiva inclusiva, né? Então, por exemplo, empoderamento, a participação, termos, princípios que davam o conteúdo, esse significado do processo de inclusão. E nesse primeiro momento a gente fez esse curso conceitual. No segundo momento nós tivemos uma oportunidade de fazer uma coisa um pouco mais direcionada, um pouco mais aprofundada, em que os integrantes da UFRJ filmavam, né, mediante a autorização da escola e dos próprios docentes, dos alunos, eles filmavam o ambiente de sala de aula, e esse ambiente de sala de aula, essa participação do docente, essa relação do docente com o aluno, era trazida para esse encontro que nós tínhamos, semanal, e era discutido a postura do docente em relação aos alunos, nessa perspectiva inclusiva, até que ponto ele estava permitindo, né, ele estava viabilizando, facilitando quais posturas poderiam ser identificadas como não inclusivas, né? Então era filmado a reação dos alunos,
durante a exposição, a postura do professor. Então isso foi muito interessante. Para mim, como docente, teve dois aspectos. Foi uma felicidade com um aspecto que eu me identifiquei com o conteúdo, que eu identifiquei no conteúdo do curso que eu participo, que é registro de preço e o outro, formação de pregoeiros, um conteúdo inclusivo. Agora, por outro lado, eu identifiquei na minha postura uma postura que não era na colocação em sala, na forma de me colocar em sala, muito expositiva, muito de forma unilateral. Por mais que eu tentasse fazer um encontro horizontalizado ali de aluno e docente de uma forma dialógica, a postura não era condizente com o conteúdo. O conteúdo até era inclusivo, mas a postura não. E isso tem sido uma busca permanente, não é uma coisa assim que eu continuo identificando uma deficiência e é um processo constante de aprimoramento. É uma troca diária, né, entre professor e aluno. Isso. Bacana. Perfeito. Bom, você falou muito sobre os primeiros passos, né, das ações da ECG e falou sobre a questão do espaço físico, sobre a questão do material didático. Agora, hoje, esse projeto Incluir tem uma abrangência maior, né, Sandra? Tem uma abrangência maior. Ele começou para atender a necessidade desses alunos, mas a gente ampliou essa visão, e aí o Sérgio, quando ele participa, ele já participa num momento que a gente está buscando ampliar essa percepção sobre a inclusão, agora, para além da questão da deficiência, mas não negando a questão da deficiência, porque sempre pensando a inclusão para todos, né? A inclusão atendendo a todos. Então, para além da pessoa com deficiência, pensar a inclusão como participação. E aí, para que a gente pudesse fazer isso dentro da escola, a gente buscou algumas parcerias. Uma delas foi com o Instituto Benjamin Constant, porque não basta a gente ter uma escola acessível se a gente não sabe o que fazer quando a gente tem um aluno cego dentro da sala de aula. Não basta a gente ter uma escola acessível se a secretaria não sabe atender um aluno com uma deficiência física, ou se algum aluno busca a escola e a gente não sabe como atender esse aluno, seja lá qual for a questão que ele apresente, não necessariamente uma deficiência. Mas para além da questão da deficiência, a gente começou a compreender que a inclusão no aspecto da participação do sujeito. A nossa ideia, ela é até super ousada, eu acho. Até a gente conversa muito sobre isso, eu e a diretora da escola, a Paula Nazaré, que a gente pensa que, à medida que nós, que somos uma instituição pública de controle externo, que nós temos uma atuação direta com os municípios, a Escola de Contas, ela por ano, ela tem de quase 10 mil alunos, às vezes mais de 10 mil, tem mais de 10 mil participantes. Essas pessoas são servidores públicos dos estados, dos municípios. São pessoas que têm uma atuação importante, às vezes, nos seus municípios, que participam da elaboração de políticas públicas. Quanto mais a escola de contas, que atua diretamente com esse servidor, for uma escola mais inclusiva, uma escola mais participativa, uma escola que dialoga com esse sujeito, mais isso vira uma prática para ele também. Então, quando o Sérgio fala que ele, na sala de aula, ele, a partir da participação nessas formações para docentes, que foi esse curso que ele contou, que é a Inclusão na Administração Pública, que foi um curso elaborado em parceria com o LAPEAD, que é o Laboratório de Pesquisas, Estudos e Apoio à Participação à Diversidade e Educação da UFRJ. A equipe de pesquisa desse laboratório, ela ajuda a gente da escola e ela apoia a gente na elaboração dessas práticas. Então, por exemplo, quando o professor, ele identifica que na sala dele, embora o conteúdo seja um conteúdo até que tem elementos da inclusão, né? Um conteúdo importante nesse sentido, mas que a prática dele é muito expositiva e pouco dialógica, e ele começa a repensar essa prática, e ele começa a dialogar mais com os alunos, a ouvir a experiência deles, a tentar compreender o que eles estão entendendo sobre a matéria, porque não basta só eu ensinar. O aluno tem que aprender. Claro, é uma troca. É uma troca. E essa troca é importante para o aluno, mas é também importante para o professor, porque esse aluno, ele é um servidor público, então ele informa o tribunal também sobre as práticas que estão ocorrendo
nos seus municípios, no estado, o que ele está fazendo, como é que ele está desenvolvendo essas práticas. Se ele tem uma experiência mais participativa em sala de aula, a nossa intenção e a nossa expectativa é que ele leve isso como uma experiência para o município dele e que ele vai ter uma prática também como servidor público, como gestor, como fazedor de políticas, uma prática também mais participativa de escuta ao cidadão. Estamos chegando aí ao finalzinho do primeiro bloco, vou pedir para você ser um pouquinho objetivo, além dessa questão de troca aluno e professor, que você já falou anteriormente, qual foi a influência dessa capacitação na sua prática como professor da Escola de Contas e Gestão, Sérgio? Tem um pouco a ver já com o que eu falei, né, assim, de certa forma, porque o grande aprendizado foi essa autocrítica, essa olhar para a minha postura em sala de aula, como eu estava passando esse material, como eu estava permitindo, despertando o interesse e desenvolvendo o conteúdo junto a esses alunos. Então, foi uma percepção de que a exposição, a relação devia ser muito mais dialógica, não tão verticalizada, não tão expositiva, e ao mesmo tempo tive a felicidade de me identificar no aspecto do conteúdo e ver que era inclusivo porque desenvolvia o tema dentro de uma contextualização em que abordava aspectos que, apesar de secundários, de tangenciarem o assunto, eram aspectos que desenvolviam a visão de administração pública como um todo, né? E não só desenvolvia a cidadania do servidor. O servidor ele tem um aspecto da atividade do serviço público que ela não dá para dissociar da cidadania, da visão de mundo, da visão de administração pública no contexto em que ele vive, social. Então isso foi muito enriquecedor e tem sido bastante. Imagino que o material didático também tenha passado por alguma adaptação, né? Você pode falar sobre isso rapidinho? Posso sim. Então, além do material ter que ser um material que atenda às necessidades dos alunos, e como é que a gente faz isso? A gente tem um sistema que o aluno se cadastra. Então, toda vez que ele vai se inscrever num curso, ele tem que acessar o nosso portal. Então, o nosso portal a gente criou um aplicativo, vamos dizer assim, não sei bem se é um aplicativo, né? Um software, um aplicativo, que ele tem que dizer se ele tem algum tipo de deficiência e qual. À medida que ele se inscreve no curso, a gente recebe essa informação. Então, vamos dizer, o aluno se inscreveu no curso do Sérgio Henrique, Sistema de Registro de Preço. A gente identificou que daquele grupo de alunos tem um aluno que tem baixa visão, ou que é cego, ou que é surdo. Então, nós entramos em contato com esse aluno, a gente conversa com ele, a gente pergunta para ele, olha, a gente identificou aqui no nosso sistema que você tem baixa visão, que você é cego. A gente queria saber o seguinte, se tem alguma necessidade, tem alguma coisa que você precisa que a gente adapte na nossa prática, né, no nosso dia a dia aqui da sala de aula? Ele vai dizer assim, eu quero sim, eu quero que o material seja com letra ampliada. Agora, isso até não é mais uma questão, que a gente manda um material por e-mail, mas durante muito tempo o aluno falou assim, eu quero que esteja a letra ampliada. Então, ele, por exemplo, tem baixa audição. Aí ele diz assim, olha, eu gostaria de sentar perto do professor. Então, a gente já informa o professor, então nós entramos em contato com o professor, a gente informa o professor de que tem esse aluno e de como é que ele tem que agir para lidar com essa questão. Bacana, porque é uma adaptação bem individual também, né? É bastante. A gente fala com cada aluno. A gente tem muita coisa para falar sobre esse assunto, mas agora vamos fazer um breve intervalo. Não saia daí que o TCE Notícia volta já.